Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia abençoado e feliz. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado da soja. Você vai acompanhar a situação do boi que passou a semana com preços estáveis. Vamos comentar de um projeto de lei que quer proibir a importação de leite em pó por indústrias brasileiras. Vou comentar das preocupações da humanidade com o futuro do planeta que nunca foram tão evidentes. Vamos falar das estimativas de safra recorde, agora em 2023, que foram divulgadas nessa semana pela Conab e o IBGE. E eu vou conversar com Cristiano Palavro, analista da Pátria Agronegócios, e vamos comentar sobre o início da safra no Brasil. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado da soja. No mercado brasileiro, os preços da soja continuam a apresentar estabilidade, impulsionados por uma demanda robusta, principalmente por parte das indústrias esmagadoras. Ao mesmo tempo, as chuvas irregulares levantam preocupações sobre a produtividade da safra 23-24 no Brasil, especialmente na região centro-oeste. Pelo menos é o que revelam os colaboradores consultados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CEPEA. A manutenção das cotações da soja é reflexo da elevada procura, especialmente das indústrias esmagadoras, que continuam impulsionando o mercado. A imprevisibilidade das condições climáticas, no entanto, adicionou uma camada de incerteza, uma vez que as chuvas irregulares elas podem impactar negativamente a produtividade da safra em algumas regiões chaves do Brasil. Além disso, as cotações do óleo de soja experimentaram um aumento significativo na última semana, retornando aos patamares registrados em abril deste ano. Pesquisadores do CEPEA destacam que esse impulso é resultado da crescente demanda da indústria nacional, aliada às expectativas de um aumento nas exportações desse produto para a Índia, o maior importador global de óleo de soja, que busca intensificar as suas transações comerciais com o Brasil. E diante desse cenário, agricultores e agentes do mercado permanecem atentos às variáveis que podem influenciar os preços da soja e também do óleo de soja nos próximos meses, equilibrando a oferta e a demanda em meio a desafios climáticos e dinâmicas de mercado em constante evolução. E agora vamos falar do mercado do boi, que passou a semana com preços estáveis, e o pecuarista terminou a última semana e começou esta ganhando, e ganhando um pouquinho, visto que todas as praças monitoradas apresentaram estabilidade ou leves incrementos. O mercado físico do boi gordo se viu com uma oferta um pouco mais comedida e as indústrias frigoríficas abastecendo seus estoques já para as festividades de final de ano. A região norte, que apresentava dificuldades para sustentar as cotações, demonstrou reação. Lá no Pará, o acréscimo foi de 1,6% e no Tocantins de apenas 0,2%, precificados a R$ 208,20 a arroba e lá no Pará R$ 217,30. Na Bolsa, na B3, todos os contratos tiveram ajustes positivos, exceto o que vai vencer agora em dezembro, que recuou 0,1% e ficou cotado em R$ 243,80 por arroba. Para as escalas de abate, apesar da ausência de chuvas e as condições climáticas ainda seca que paira sobre o país, as escalas de abate recuaram um dia útil na média nacional, encerrando a última sexta-feira em 8 dias úteis. Para as indústrias mineiras, o ajuste foi de
2 dias úteis, ficando as escalas próximas a 11 dias úteis, sendo as programações de abate as mais longas do país. E agora você vai ver que um projeto de lei quer proibir a importação de leite em pó por indústrias brasileiras. Esse projeto de lei, o 4309/23, proíbe empresas de importar leite em pó e transformá-lo em leite líquido para venda no mercado nacional. A proposta ela está sendo analisada pela Câmara dos Deputados. O texto estabelece como punição para as empresas que descumprirem a medida a multa de R$ 1 milhão e suspensão temporária ou definitiva do alvará de funcionamento. Segundo o projeto, a reidratação do leite em pó para venda no mercado nacional, ela só será autorizada em caso de desabastecimento do produto na forma líquida. E para esses casos, o texto prevê ainda o pagamento de subsídio a produtores brasileiros a fim de reduzir os impactos da medida. A autora do projeto, a deputada Daniele Reiner, ela é de Santa Catarina, ela afirma que o mercado brasileiro vem apresentando desequilíbrios por conta de importações de leite em pó a preços muito mais baixos de países do Mercosul. Segundo ela, além da questão competitiva, a reconstituição do leite em pó importado dificulta o monitoramento da qualidade e da segurança dos alimentos. A reconstituição do leite em pó importado cria uma camada adicional de complexidade que pode dificultar o trabalho dos órgãos reguladores e monitorar e rastrear a origem e a qualidade dos produtos lácteos comercializados. A proposta vai ser analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e também Desenvolvimento Rural, de Finanças e Tributação e de Constituição, Justiça e de Cidadania. As preocupações da humanidade com o futuro do planeta nunca foram tão evidentes. Eventos climáticos cada vez mais adversos, um nível de consciência cada vez maior sobre a necessidade de seguir princípios de sustentabilidade em todas as dimensões da vida, da economia e da sociedade. E isso tem se tornado o novo normal em nível mundial. Poderíamos dizer que, embora com parcela da sociedade ainda reticente, o mundo virou a chave. A massa crítica da sociedade, incluindo empresas e diferentes atores econômicos, está convencida de que esta é a única estratégia capaz de estancar a crescente degradação do planeta. O caminho da sustentabilidade é um caminho sem volta. E nesse contexto, a preservação das florestas, principalmente a amazônica, transformou-se no tema mais importante nos debates sobre o meio ambiente em fóruns internacionais. Sua destruição seria uma catástrofe para a humanidade. Consequentemente, o debate em torno das alternativas de como torná-la produtiva, já que nela vivem mais de 30 milhões de habitantes, mantendo a floresta em pé, tornou-se o desafio mais importante e estratégico para os países que dela fazem parte. O Brasil tem liderado este debate, reafirmando o compromisso com a sua preservação e sediando em Belém, em 2025, a realização da COP30. É neste cenário que a produção de pescado ganha relevância e a produção agro também. Existe um grande consenso na academia de que, das proteínas de origem animal, a produção de pescado é, para a Amazônia, a alternativa mais sustentável do ponto de vista ambiental e mais promissora do ponto de vista econômico. E agora vamos falar de safra.
As estimativas de safra recorde, agora neste ano 2023, que foram divulgadas nesta semana pela Conab e também pelo IBGE, juntamente com os ganhos de produtividade, foram determinantes do valor bruto da produção, que é o VBP, que atingiu 1.151 bilhões de reais na estimativa de outubro deste ano. Este valor está 2,2% acima do observado no ano passado, que foi de 1.126 bilhões de reais. O VBP das lavouras cresceu 4,2% em valores reais e está estimado em 811 bilhões de reais. A pecuária obteve um faturamento de 339 bilhões e apresentou uma queda de 2,1% em relação ao ano passado. Contribuições positivas estão sendo observadas em uma relação grande de produtos. Num ranking de produtos destacam-se soja, milho, cana-de-açúcar, café e algodão. Estes 5 representam quase 82% do VBP das lavouras. Pior desempenho é o observado em algodão, batata, café e trigo. Fortes retrações de preços em relação ao ano passado estão entre as principais causas desses resultados. Na pecuária, os destaques positivos são para suínos, leite e ovos. Carne bovina e de frango não têm apresentado bons resultados neste ano. Finalmente, os resultados regionais mostram a liderança, mais uma vez, de Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Goiás, que representam quase 60% do VBP total brasileiro. E agora vamos falar de combustível. Vamos falar do preço do diesel, que teve um aumento generalizado em todo o país na primeira quinzena de novembro. Pelo menos é o que revela a análise mais recente do Índice de Preços Ended Ticket Log, que é o IPTL. O levantamento destaca que a maioria das regiões brasileiras experimentou elevações nos preços do litro, com apenas 5 estados registrando reduções. De acordo com o levantamento, o litro do diesel comum encerrou a quinzena a R$ 6,21, refletindo um aumento de 0,9% em relação a outubro. Já o diesel tipo S10 foi comercializado a R$ 6,40, apresentando um acréscimo de 0,7%. Apenas a região noroeste registrou redução nos preços de ambos os tipos de diesel. O diesel comum foi comercializado a R$ 6,26, com uma diminuição de 0,4%, enquanto o S10 teve um preço médio de R$ 6,34, refletindo uma redução de 0,9%. A região sudeste liderou o aumento nos preços do diesel, com o diesel comum e o S10 apresentando incrementos de 1,6% para o diesel comum e 1,59% para o S10. As médias fecharam em 6,18 para o diesel comum e 6,39 para o S10. As médias mais altas para o diesel comum e S10 foram registradas na região norte, atingindo R$ 6,79, enquanto as mais baixas ocorreram no sul, R$ 5,99 para o diesel comum e R$ 6,13 para o S10. O estado de Alagoas registrou o maior aumento, com 10,7% nos preços do diesel comum, enquanto Roraima liderou com maior preço médio, atingindo R$ 7,10. E depois do intervalo, nós vamos falar das condições climáticas que ainda afetam o setor produtivo agropecuário, e eu vou conversar com Cristiano Palavro, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar sobre o início da safra aqui no Brasil. Nós voltamos já, é um minuto só. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra.
Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. A Operação Energia para Reconstruir avança por Goiás, com obras em várias regiões. Em Paraúna, estamos fazendo manutenção na rede de instalação de novos equipamentos. E aqui na capital, nossas subestações recebem manutenções para o período de chuva. Reforço importante para o sistema elétrico da região. É bom saber que estamos preparando para a chuva. E no final do mês, tem subestação novinha entregue em São Miguel do Araguaia. Acompanhe a evolução das obras pelo Trabalhômetro. Equatorial, por Goiás hoje, pelo futuro, todo dia. Nem precisa pesquisar. Tudo em até 70% de desconto é só na Zema. Vê se não perde. Colchão de casal conjugado Ortobon. Apenas R$ 64,90 mensais. Conjunto estofado Ellen. Parcelas de R$ 169,90. Smartphone Moto E13 64 GB. Somente R$ 649 à vista. Você não vai querer perder essa, né? A maior Black do Brasil é na Zema. Vem correndo aproveitar. O que é o Senar Mais? É um programa do Senar que leva assistência técnica e gerencial para vocês produtores. Um técnico de campo irá te acompanhar por 2 anos. Ele fará um diagnóstico da sua fazenda, faz um planejamento junto com você, te orienta sobre tecnologias, manejo, oferecendo cursos para qualificação e o principal, fará o gerenciamento mensal da sua atividade. E o que é melhor, sem cobrar nada por isso. Senar Goiás. A melhor época do ano para comprar chegou, então aproveite. Vem aproveitar a Black Friday na Casa do Pica-Pau. Pensando em comprar? A hora é agora. Freezer horizontal Gelopar em 12 vezes de R$ 299,92. Betoneira profissional CSM em 12 vezes de R$ 366,58. Girador de energia B4T9000 branco em 10 vezes de R$ 649. Só aqui na verdadeira Black Friday do Brasil. Não perca mais tempo e aproveite as ofertas da Casa do Pica-Pau. A gente sabe como é difícil proteger. Proteger quem você ama. O que você ama. Tirar de perto da sua casa, da sua família, aquilo que você não quer perto, nem de longe. Nessas horas é bom ter com quem contar. E é por isso que a gente está aqui há 20 anos. Caldrim 20 anos. Com você para proteger. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás. A maior escola da terra. Keldrim. 20 anos protegendo sua família. Nós estamos de volta e agora vamos comentar das condições climáticas que ainda afetam o setor produtivo agropecuário. As condições climáticas extremas, elas continuam a desafiar a agricultura brasileira com temperaturas de até 70 graus centígrados identificadas no solo na região centro-oeste, conforme dados de um satélite da NASA. Esse calor intenso, ele impacta negativamente a germinação e o desenvolvimento inicial da soja e também do milho, causando danos irreversíveis, de acordo com o meteorologista aqui brasileiros e também do exterior. O ex-ministro da Agricultura, o Francisco Turra, ele disse que os desafios climáticos enfrentados pela agricultura do Brasil e também do mundo são problemáticos. Regiões como a nossa aqui no sul, que está lidando com ciclones extratropicais e chuvas excessivas, enquanto a região centro-oeste enfrenta uma seca sem precedentes, prejudicando o plantio. A concentração recorde de dióxido de carbono anunciada pela ONU também preocupa e muito, refletindo em eventos climáticos extremos. O ex-ministro da Agricultura enfatizou a importância de uma emenda
apresentada pela Frente Parlamentar da Agropecuária, visando aumentar os recursos para o seguro agrícola agora no próximo ano. E essa medida busca cobrir os custos do plantio, essenciais para evitar que produtores descapitalizados enfrentem safras de menor qualidade e sem tecnologia adequada. O ex-ministro destacou a situação crítica mencionada, a dificuldade em realizar o plantio da safrinha de milho devido ao atraso do plantio da soja. Ele também abordou a perda significativa da safra de trigo, causada por chuvas que comprometeram a colheita e resultaram em menor qualidade do grão. E agora eu vou conversar com Ronald Macuco. Ele é analista da Pátria Agronegócios e, na verdade, nós íamos conversar com Cristiano Palavro, mas por uma questão aí de trânsito, não teve condição do Cristiano chegar a tempo, e o Ronald, que entende também do riscado tanto quanto o Cristiano, veio para substituí-lo e nós vamos conversar numa boa sobre o início da safra no Brasil. Ronald Macuco, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença e mais uma vez obrigado aí por socorrer a gente, tudo bem? Tudo bem, Antônio, bom dia a todos e que essas próximas 2 semanas, Antônio, traza um consolo para o produtor e chuva junto com isso, né, Antônio? Porque quem não está nos assistindo nessa manhã está com necessidade de água em solos goiano e centro-oeste brasileiro, centro-norte brasileiro. Está realmente uma situação complicadíssima, inclusive o governo de Rondônia, o governo estadual de Rondônia, ele já decretou uma emergência mudando também até a data de plantio lá naquele estado, porque, de maneira geral, vamos ser bem objetivo, bagunçou o coreto de todo mundo. Bagunçou e, na verdade, ainda a gente não sabe se vai continuar essas chuvas agora frequentes. Enfim, está uma situação delicada e colocando em xeque a economia e o setor agropecuário brasileiro. Está colocando em risco e risco grande. Exatamente, Antônio. E quando se olha para o atual momento, a preocupação ela fica com o grão que já foi semeado. Essa é a principal preocupação, porque essa cultura, estandes de plantas aí bem abaixo do que era esperado, produtores, Antônio. E aí a gente não está falando só dos extremos, áreas como áreas de expansão agrícola que está sofrendo, não. Essas áreas estão sofrendo um pouco mais, mas está com o plantio também atrasado. Quando se olha para o Vale do Araguaia, no Goiás, por exemplo, o Mato Piba em si está com o plantio atrasado. Mas quando olhamos, Antônio, para o próprio Goiás, e aí as regiões já consolidadas, regiões de 30, 20 anos de plantio, como é Jataí, Mineiros, estamos falando de 15, 20 dias sem chover em alguns talhões, Antônio. E aí a coisa é séria. Eu, conversando nessa manhã com alguns clientes, Antônio, e aí você vê o cliente relatando, pedindo clima nos nossos aplicativos direto. O cliente falou, as chuvas estão chegando em mancha e as primeiras lavouras que foram plantadas no começo do mês de outubro está precisando de água, senão já estamos produtividade a menos. E o que nos olhamos hoje, Antônio, como é que vai ficar o preço, Antônio? Se tem uma produção menor, projetamos em preço maior. Não, bagunçou tudo. Está uma situação que, na verdade, a gente não sabe assim, que rumo tomar. E não é só a agricultura, não. A pecuária também, principalmente a pecuária de corte. Está com um baita de um problema sério, que é a falta de pasto. Não é só o plantio que está atrasado. Um fator que a gente tem que olhar é que o custo de produção para o ano 24 ele vai ficar um pouco mais caro, Antônio. Porque milho, não vamos ter janela, Antônio. Qual é a janela do milho? Já se projeta hoje uma área menor de milho, pelo menos 20% do que foi plantado no ano 23 para o 24, Antônio. Então, assim, a janela do safrinha ela está comprometida. E por isso que milho nos últimos 10, 15 dias, Antônio, subiu R$12. Se você olhar do fundo do poço, desde o meado ali de agosto para setembro. Agora, realmente, nesse novembro, ele está falando do milho que subiu R$12 por saca. É isso mesmo. Era o milho de R$37, hoje é o milho de R$52, R$53, até alguns casos até um pouco mais a mais. Resumo, Antônio. Atual momento, para quem já vendeu algum grão, já está 50% travado, para entrega ali em 30 do 4, 30 do 3, bastante atenção com novas vendas.
É verdade. Eu sei que você, talvez, seu custo está um pouco elevado, sim, mas nesse momento é momento de cautela. Os prêmios voltaram a melhorar, Antônio. Estava com um prêmio negativo aí na casa dos 85 cents, quase 90 cents por dólar bushel. Nesse atual momento, esse mesmo prêmio já está na casa dos 35 a 40, então melhorou bastante. O Chicago muito firme. E o dólar é o único peso nessa moeda aí que a gente tem que ficar muito atento. Acreditamos em prêmios melhores, até positivando para essa entrada de safra aí, que será, na nossa visão, uma das safras mais atrasadas de colheita esse ano. Aquela soja do cedo, Antônio, que você vê muito, soja do janeiro, do fevereiro, esse ano vai estar escassa, Antônio. Fazendo com que o consumidor mundial olhe para solo americano para uma compra lá nesse início de colheita que seria Brasil. Então acreditamos em preço muito firme. Não estamos falando de soja 150, 160. Não estamos não. Estamos orientando que hoje soja no Goiás a 117, 115 justificaria mais uns 5, 6 reais nos próximos dias. E qual seria esses próximos dias? Nos próximos 45 dias, reta final do novembro, entrando nesse dezembro. Tem espaço para isso. A gente tem que trabalhar aí com valor médio aí de 118 a 120, porque nós não sabemos realmente o tamanho da bomba que poderá explodir. Eu disse outro dia num programa que recentemente a Argentina teve um problema de seca, prejuízo total para o país, para os produtores, e até eu dizia o seguinte: graças a Deus o Brasil foi abençoado com chuva e nós tivemos uma super safra. Só que agora inverteu a bola. Inverteu o disco. Lá está chovendo e aqui está seco. Não adianta ter preço se não tem produto, né, Antônio? Não adianta nada. Se a soja de 150 bater na sua porta, você já está 40% vendido, você vai e produz 30%, 20% do que você estava projetando, esses 40% passa a ser 70% vendido. É verdade. Você vê o grão subindo o preço, mas não consegue participar. Isso eu estou dizendo, Antônio, porque é realidade. Tem muita gente que está nos ouvindo nessa manhã, Antônio, que já está bem vendido para 24 e hoje, muitas vezes, ainda nem plantou, Antônio. É verdade. Ainda, ou que se plantou foi... E não sabe nem se vai plantar. Exato. E aí, falando de clima, Antônio, os mapas mostram a chuva para os próximos 7 dias, sim, mas a partir do mês de dezembro, a partir do dia 6, 7 de dezembro, volta a secar de novo. Então, infelizmente, vamos ter chuva abaixo da média para o mês de dezembro, Antônio. Eu comentei outro dia numa roda de produtor, aí eu falei, olha, tá saindo uns boletins aí climáticos, eles são assustadores, eu não divulguei nada ainda, porque a gente realmente não quer causar um estardalhaço no mercado, mas eu vou dizer uma coisa para você que está nos acompanhando. É assustador o que poderá vir pela frente. Infelizmente, não estamos fazendo aqui carnaval de jeito nenhum, mas só vou dizer uma coisa, é preocupante. Antônio, e clima é um fato hoje. Estamos vivendo um super El Niño fazendo com que teremos menos oferta de grão. Logo, soja é mato, como se diz, né? Se essa chuva volta, melhora as lavouras, sim, mas a janela para o milho, ela cai drasticamente. Então, estamos falando de um custo para a pecuária, por exemplo, um custo de produção para o ano que vem, um custo maior. E pode se preparar aí que a safra brasileira de trigo teve uma queda grande, provavelmente o nosso macarrão e o pãozinho vão ficar mais caros, e aí vai ser milho, frango, soja, boi. Ronald, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado mesmo. É esse tipo de conversa que a gente tem que ter, aberta, tranquila, e até a próxima. Obrigado, Antônio, que Deus nos abençoe, que a chuva possa molhar os solos brasileiros nos próximos dias. Verdade. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: cultivar novas ideias não é tão difícil. Difícil é livrar-se das velhas. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Agora suas manhãs têm mais alegria na TV Serra Dourada, com Silvier Alves. De segunda a sexta, às 11h15. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.